Feliz Dia dos Pais atrasado. Eu esqueci de desejar no vídeo que sairia no domingo, porque como eu gravei no sábado, né, minha mente ainda não estava ligado nisso. Então, de forma atrasada, um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão vendo este vídeo aqui, ou para todas as pessoas ali que assistam junto com os papais, ou para os papais das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui também. Só para não passar batido, né, porque eu esqueci de falar no vídeo que era para ter saído ontem, mas hoje, que é o domingo de fato, eu estou falando disso. Mas agora a gente vai falar de uma notícia. Notícia não é uma notícia isso, é só uma discussão baseada em notícias que eu venho vendo, que eu queria trazer pra vocês e que não é tão positiva, não é tão feliz, não é uma notícia da qual talvez eu não tanto, né, mas nesse sentido, mas talvez muitas pessoas que acompanham o grid e gostam desse piloto não estão felizes em receber. Obviamente eu tô falando do Liam Lawson. E surpreendentemente eu vi nos últimos meses que o Liam Lawson tem uma torcida muito grande, eu não fazia ideia disso, tá? Mas nos vídeos que eu faço no clube da F1, geralmente falando sobre rumores, etc, que eu falo sobre possíveis trocas de pilotos que eu já fiz, muitas pessoas vão nos comentários defender o Lawson, falando, não, quer que ele continue, eu gosto dele, ele tem que ficar no grid, etc e tal. Muitas pessoas realmente gostam do Lawson, e não que tenha algum motivo pra desgostar, não é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu mesmo achei ele um piloto ok, pra mim merece estar na Fórmula 1, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu tô surpreso que ele tenha uma grande quantidade de pessoas que torçam pra ele. Só esse ponto que eu achei meio surpreendente, assim, no primeiro momento, sabe? E eu ainda vou falar um pouco mais desse assunto até no próprio clube. Hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo, ou amanhã, vai sair um vídeo sobre nomes pra ficar de olho no futuro da Fórmula 1 e, querendo ou não, isso influencia o Lawson e a possibilidade dele perder a vaga. Mas, a grande questão aqui que eu quero discutir com vocês é como, pra mim, hoje a gente tem o Liam Lawson vivendo a situação mais injusta, possivelmente mais injusta do grid atual, porque a exigência e a cobrança do que se espera dele é algo que, cara, não faz sentido, pra falar a verdade. E eu vou explicar isso pra vocês aqui ao longo do vídeo, porque é o seguinte, bom, a maioria de vocês eu imagino que deva saber a trajetória dele, né? Chegou na Racing Bull substituindo o Ricciardo. Ele não era nem pra estar na Fórmula 1 em primeiro lugar, ele não era um piloto que estava sendo considerado pra Fórmula 1, mas teve aquele acidente do Ricciardo, substituiu o Daniel e mostrou um bom ritmo. E daí a Red Bull meio que ficou, pô, a gente não tem tantos pilotos assim que brilham os olhos na nossa academia, o principal é o Lindblad, mas ele é jovem demais ainda pra subir. E por isso que a gente tava com dois já, assim, piloto velho da Fórmula 1 na segunda equipe, Tsunoda e Daniel Ricciardo, porque não tinha ninguém novo, assim, que realmente despontasse na academia para eles poderem subir pra equipe principal. Então o Liam Lawson chegou, foi bem no carro, foi bem nas corridas que substituiu e acendeu um sinalzinho de alerta da Red Bull falando, pô, a gente pode realmente dar uma chance pra eles. O que fizeram? Deram ali uma chance pra ele depois, quando o Ricciardo sai na temporada seguinte, o Liam Lawson chega e faz meia temporada correndo pela Racing Bull, o que é suficiente pra ele continuar na equipe, mas não só continuar na equipe, como ser promovido para a Red Bull principal no lugar do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez já estava, né, com a cabeça ali fora da Fórmula 1, já não tinha mais condição dele continuar, a imagem estava muito queimada, a gente descobriu depois, obviamente, que era a situação do segundo carro realmente ser jogado às traças, largado às traças do segundo carro da Red Bull para focar 100% no Max Verstappen, e não era culpa do Pérez nem de nenhum dos outros pilotos que passaram antes, e muito menos dos que passaram depois. Um deles, obviamente, o Lawson, junto com o Tsunoda, claro. Mas o Lawson, ele chega para substituir o Pérez, tem aquelas duas corridas tenebrosas no começo do ano passado, horripilantes no começo do ano passado, e ele é jogado de volta para Racing Bulls, onde ele está hoje, na época ainda sendo parceiro de equipe do... Nossa, me fugiu agora, cara. Cara, me fugiu agora quem que tava na Racing Bulls do lado dele, porque o Tsunoda ele vai pra Red Bull, né, obviamente no lugar dele. Me fugiu quem que tava na Racing Bulls com ele em 2025, velho. Cadê? 2025 aqui. O Isack Hadjar, verdade, cara. Nossa, me deu um branco bizarro agora. Obviamente o Hadjar que hoje tá na Red Bull, né? O Hadjar até pegou pódio ano passado na Holanda. Nossa, me deu um branco absurdo aqui agora, cara. Bizarro. Mas, obviamente, o Liam Lawson volta pra Racing Bulls e fica correndo junto do Hadjar, onde ele tem uma campanha decente, é verdade e tal. Mas a real é que o nome dele já ficou muito queimado dentro do sistema da Red Bull.
E existem alguns motivos pra isso, pra ele ter ficado queimado dentro do sistema da Red Bull. O primeiro é, de novo, eu quero deixar claro que eu gosto e acho ele um bom piloto, e ele tem total capacidade de ser um bom piloto meio de pelotão na Fórmula 1, tá ligado? Pra mim, acho que no auge dele ele vai ser um bom piloto meio de pelotão. E esse que é o problema, quando você compara com os outros nomes que a Red Bull tinha, um bom piloto meio de pelotão não chamava tanta atenção assim, porque você tinha o próprio Hadjar já pegando pódio, né, chamando atenção, fazendo uma grande temporada de novato, subindo pra Red Bull e fazendo um ótimo trabalho lá, e você tem o Lindblad, que, né, beleza, chega agora em 2026 e já tá fazendo uma ótima temporada de estreia, tá atrás do Lawson, como era a expectativa, e era o que o Lawson tinha que fazer, ele realmente tinha que se impor, ele tinha que mostrar esse nível e essa habilidade pra se impor em cima do Lindblad, e ele tá fazendo isso, mas o Lindblad, num ano de estreia, já tá mostrando que não tá sentindo a pressão e tá fazendo uma grande temporada. Então, a verdade é que dentro da Red Bull hoje, a filinha de prioridade tá, obviamente, Verstappen lá em cima, intocável, daí você tem o Hadjar em segundo, o Lindblad em terceiro e o Lawson em quarto. Essa é a verdade da filinha de prioridade, e não é porque o Lawson está fazendo uma má temporada, mas é porque a situação do Lawson é o termo que eu usava do Gasly, e eu usei pro Tsunoda, quando eu fazia vídeos da situação do Tsunoda, sem saber pra onde que ele iria depois da Racing Bulls, é o limbo Gasly, que começou quando o Gasly tava na Racing Bulls, né? O famoso limbo Gasly, que é, você é bom demais pra estar naquela equipe que você está, que é a equipe B da Red Bull, e por conta disso eles não podem te demitir, porque você é bom demais pra estar lá, e te demitir seria algo completamente injusto, mas ao mesmo tempo você tá queimado demais pra conseguir uma chance nova dentro da equipe. Internamente não tem mais essa crença de que você merece essa oportunidade, até pela própria filosofia da Red Bull, que é de dar chance pros seus próprios jovens pilotos que chegam na academia. Claro, o Lawson é um jovem piloto da Red Bull, mas ele já não é mais tão jovem quanto o próprio Hadjar e o Lindblad, que estão chegando e estão se provando ali também pilotos bons pro futuro. Então você fica preso nesse limbo que você é bom demais pra equipe que você tá, mas você não tem, a porta pra você subir pra Red Bull tá fechada. Então você fica nesse limbo que não tem muito o que fazer. Por melhor que você seja, por melhor que você entregue resultados, a Red Bull não vai te dar uma segunda chance na equipe principal, a não ser que um desastre aconteça, tá ligado? A não ser que, sei lá, e não tô falando pra que aconteça, pelo amor de Deus, mas que, sei lá, aconteça um acidente com o Hadjar e ele se lesione e daí alguém precise subir. Eu acho que hoje, nesse cenário, eles colocariam o Lawson ali, mas só assim. Eu acredito que se por qualquer motivo, eu não acho que vai acontecer, o Hadjar saia, o Lindblad assume o lugar. Claro que daí, se o Verstappen sair, eu acho que é um dominó completamente diferente, que eu não acho que vai acontecer pra 2027. Pode acontecer mais pra frente, mas pra 2027 eu não acho que vai acontecer o dominó do Verstappen saindo e toda a confusão que vai vir depois disso. Mas a grande questão é, o Lawson ele tá preso nesse limbo que não tem pra onde ele ir. E a situação é, a Red Bull já tem um novo talento. O Tsolov, que tá indo bem pra caramba na Fórmula 2, tá disputando o título, é o líder do campeonato, tá se despontando bem lá, tá se provando como um piloto que pode chegar na categoria principal. E a Red Bull vai querer colocar ele. A Red Bull até pode fazer um aninho dele de reserva. Pode, porque eu não duvido, é bem a cara da Red Bull fazer isso também. Até pra ver como vai se desenvolver essa novela Verstappen e não precisar chutar o Lawson antes da hora. Mas vamos supor que o Verstappen continue na Red Bull. Se o Verstappen continuar na Red Bull, provavelmente eles vão manter Lindblad, vão manter Hadjar, porque são dois nomes que eles não querem se desfazer no momento, e daí eles precisam colocar o Tsolov de alguma forma na categoria, tá ligado? E aí quem que vai ter que pagar o pato é o Lawson. O Lawson vai ter que pagar o pato mesmo indo muito bem. Porque o foda é que não tem vaga pra ele na Red Bull hoje, e no resto do grid muito dificilmente vai ter uma outra vaga pra ele. Tinham aquelas conversas, aqueles rumores de que se o Alonso saísse da Aston Martin, eles poderiam ir atrás do Lawson. Se o Alonso saísse da Aston Martin, a Aston Martin poderia entrar em contato com o Lawson, era uma possibilidade. Mas, na verdade, é que o Lawson ele tá preso numa situação horrível. E, de novo, eu não acho que ele é um piloto ruim e que não merece estar na Fórmula 1. Pra mim, ele tá num patamar até parecido do Tsunoda, que é alguém que merecia estar no grid. O Tsunoda tem nível pra estar no Fórmula 1 e ser um bom piloto meio de pelotão. Não mais do que isso também pra mim. Mas um bom piloto meio de pelotão. E por conta de ficar preso nesse limbo, que é o limbo Gasly, que aconteceu primeiro com o Gasly, né, por ter na Red Bull ficado preso lá, então patente aí com o limbo Gasly. Por ele ter ficado preso nesse limbo Gasly, ele se ferrou, foi pra Red Bull, queimou o nome, daí não tinha mais vaga pra ele, caiu pro buraco, pro esquecimento, e agora provavelmente nem vai conseguir vaga pra 2027 também. E o Lawson, até o momento da gravação desse vídeo, tá indo pra um caminho parecido. Tá indo pra um caminho que ele pode acabar ficando preso nesse limbo Gasly também e perder uma vaga mesmo merecendo continuar no grid. E claro, você pode até argumentar a questão de Fred, mas e os rumores de que o Tsolov pode ir pra Cadillac? Cara, a verdade é que eu não vi isso sendo repercutido por ninguém de confiança. Nenhum site ou jornalista que eu tenha qualquer confiança falou sobre isso.
Então eu fico um pé muito atrás da origem disso daí. Uma das páginas que eu vi repercutindo isso deu como crédito um jornal japonês, Autogear, alguma coisa, e eu fui atrás lá e eu não encontrei nada sobre isso. Então eu fico um pé muito atrás sobre esse rumor do Tsolov realmente indo pra Cadillac. Eu fico um pé bem atrás disso ser verdade ou não. Mas bom, pode ser, né? No final das contas ainda pode ser verdadeiro. Mas eu vou trabalhar aqui com a realidade dele. Não sei porque eu ainda não vi alguém de confiança falando sobre isso. A situação principal é, o Lawson, ele tá preso dentro desse limbo Gasly e, honestamente, eu não consigo ver ele saindo hoje, não. Honestamente, eu não consigo ver o Lawson saindo desse limbo Gasly e eu genuinamente acho muito difícil que ele saia. É triste a situação do Lawson porque ele é alguém que tá merecendo ficar na Fórmula 1, mas provavelmente vai ter que pagar com a própria vaga por ter ficado preso nesse limbo que frequentemente acontece na situação da Red Bull por conta deles terem essas duas equipes e uma das equipes focadas em desenvolver jovens talentos para Red Bull. E se você não é um jovem talento que a Red Bull está procurando desenvolver no longo prazo, mas não tem muito o que fazer. Você só tá segurando a vaga até alguém que eles queiram poder te ocupar. Pode ser que eles segurem por mais um ano, porque seria uma injustiça gigantesca realmente demitir ele, por ele ainda ser o melhor piloto da equipe, e querendo ou não, eles precisam dos resultados para a equipe ter melhores posições no campeonato de pilotos e ganhar mais dinheiro. Mas se ano que vem o Lindblad equivaler em pontos e terminar até na frente do Lawson, vocês podem esquecer. Eu acho muito difícil que a Red Bull renove com ele e ele vai pagar o preço de ter ficado preso no limbo Gasly.